quarto e último vídeo dessa fase introdutória sobre o RCM. O nosso rover continua descendo. Vamos lá. Agora a gente vai ver um pouco sobre como são os procedimentos para a implantação da MCC. Existem alguns que a gente pode destacar aqui. Por exemplo, esse de Mowbray, de 97, Smith, de 93, Smith também de 2004, Nolan, de 78, a IEC 60300, de 99, da NASA. Em 2000, a SAI-JA 1011, SAI-JA 1012, a ABS de 2004. Todos eles descrevem de uma forma ou de outra as etapas que precisam ser cumpridas para estabelecer um processo, um procedimento de MCC. Então vamos começar lá. Primeiro, nós vamos sempre ter uma entrada, que é o número da etapa, nome da etapa, né? A atividade que vai ser desenvolvida e a etapa de saída. O que precisa saber? O que caracteriza um bom programa de MCC? São as perguntas que a gente quer responder. O que as caracteriza? Aí, para que tipo de empresa, sistema MCC é mais aderente? Ela pode servir para qualquer tipo de empresa, com qualquer fase de maturidade interna em seus processos ou não? Aí outra pergunta: quais são e de que maneira os fatores gerenciais e técnicos afetam a implantação da MCC? Como conduzir a metodologia de implantação da MCC de forma otimizada, não se perdendo muito tempo ou esforços inúteis? E como mensurar e realimentar o processo de implantação da MCC? Todas essas questões foram trabalhadas na tese do professor Rigoni no seu doutoramento. Então, o link dessa tese está no início da apresentação. Deem uma olhada lá, que é bem interessante, dá um bom panorama sobre o que é a MCC, o RCM, e como implementar e quais as metodologias, quais as etapas. John Mowbray, ele começa apresentando... Opa, passei dois aqui. Mowbray apresenta 9 etapas para a implementação. A primeira etapa que ele apresenta aqui... Opa! Aqui. A primeira etapa é definição das funções. Definir quais são as funções para os componentes ou sistemas, definir os padrões de desempenho para cada função. Após isso, ele coloca a identificação das falhas funcionais. De que maneira essas falhas podem acontecer? Quais são? Identificar as falhas funcionais relacionadas a cada uma das funções. A etapa 3, a execução do FEMEA, identificar os modos de falha e identificar os efeitos dos modos de falha. Lembrando de novo, a MCC ela é muito focada na função do equipamento e na consequência da falha. Não a falha por si só, mas sim na consequência. Então, identificar essas consequências é muito importante, que é a etapa 4 que o Mowbray apresenta. Avalie as consequências das falhas para a organização relacionadas à segurança, operação e meio ambiente. Na etapa 5, já entra a determinação das tarefas de manutenção. Então, como se identificou as consequências de falha, agora eu quero determinar aqui
quais são as tarefas de manutenção? Avaliar o modo de falha, avaliar as características de deterioração de cada equipamento. Lembrando que o que falha é o componente, não o equipamento como um todo. Então é o componente, como ele se comporta, avaliar o contexto operacional e identificar as tarefas de manutenção mais apropriadas. Daí, determinação das ações padrão, definir e aplicar critérios para localizar as falhas, propor reprojetos, se for o caso, operar até a ocorrência de falha, realizar rondas de inspeção. Então, o que vai ser feito para cada uma das falhas determinadas, identificadas, modos de falha identificados? Implementar o programa de MCC, implementar as tarefas de manutenção sugeridas pelo MCC, revisar, auditar o programa de MCC, uma revisão e adequação do programa inicial num novo contexto operacional e ou tecnológico. Mudou a tecnologia, mudou a forma de produção, você tem que atualizar os teus planos constantemente. Smith apresenta algo muito similar. Com 9 etapas, as denominações que ele apresenta um pouquinho diferente, é a seleção do sistema. Então vamos selecionar qual sistema, definir a ordem de análise, organizar e coletar informações, definição das fronteiras do sistema, identificar quais as fronteiras, até onde você vai tratar o teu sistema, até onde você vai estabelecer suas barreiras, suas fronteiras e estabelecer teus planos de controle. A descrição do sistema e diagrama de blocos, então ele pega bastante essa questão de diagrama de blocos para estabelecer ou planificar, exemplificar melhor o seu sistema. As funções e falhas funcionais, identificar e listar as funções de um sistema, identificando as suas falhas também. O FEMEA entra na etapa 5, estava na etapa 3 do Mowbray, entra na etapa 5, identificar quais os componentes do sistema que contribuem para a ocorrência de uma falha. Entra um diagrama de decisão para priorizar e focalizar os recursos a serem aplicados no tratamento em modo de falha e a seleção dessas tarefas, determinar para qual modo de falha ou tarefa de manutenção mais eficaz para todas as tarefas possíveis. Entra no planejamento, a etapa 8, os pacotes de tarefa, planejar e coordenar, agrupando essas tarefas resultantes da análise desenvolvida. Então você vai otimizar, né, as tuas intervenções, as tuas manutenções, agrupando essas tarefas. Realimentação do programa de MCC, validar ou reavaliar as decisões tomadas durante o processo. Então isso daqui é um fluxo contínuo de melhoria, um Kaizen de melhoria. Então você mudou o processo, mudou o equipamento, mudou a tecnologia, tem que rever se a política adotada atende aos novos requisitos ou não. Ainda nós temos da ABS 2004, que ele entra assim, já direto em definir os sistemas, é muito mais sintético, né? Ele sintetiza várias ações em cada uma das etapas, das 4 etapas que ele apresenta. Características operacionais dos navios, de cada sistema, separação em grupos funcionais, sistemas específicos, itens e equipamentos. Aí vem as funções, sempre as funções e falhas funcionais, identificar as funções, identificar as falhas funcionais que resultam em perda total ou parcial dessa função, conduzir a FEMECA, o FEMEA tratando criticidade também, estabelecer as relações entre causa e efeito, relacionar efeito final, falha funcional, avaliar criticidade dos modos de falha. Etapa 4, selecionar estratégia de gerenciamento de falha, selecionar e organizar estratégias de gerenciamento de falhas, tarefas de manutenção, reprojeto, monitoramento de condições preditivas, de uma maneira mais sintética, mais simples. Entra a IEC 60300 com 9 etapas também. Então essas etapas organizadas da seguinte maneira: coleta de informações. As informações devem ser coletadas
antes do início da análise e disponibilizados conforme a necessidade aumenta, ou seja, coleta de informações para saber aonde você está pisando, o que você vai melhorar, o que você tem de perda, quantificar isso é muito importante. Identificação dos sistemas, dividir o equipamento em sistemas, organizar componentes em grupos funcionais, identificar as fronteiras. Ou seja, você pega um sistema complexo, grande, então você tem um forno. Então no forno você tem o sistema de aquecimento, sistema de controle, sistema de tração, sistema de abertura. Então cada um dos sistemas pode ser um sistema hidráulico, sistema elétrico, sistema pneumático, sistema de controle. Cada um dos sistemas é separado e analisado também separadamente. Identificar as funções do sistema, identificar as funções principais e auxiliares desempenhadas pelo sistema. A seleção do sistema, selecionar e priorizar os sistemas, avaliar de acordo com a segurança e disponibilidade dos fatores econômicos. Etapa 5, identificação e classificação das falhas, identificar as falhas, degradação das funções, falhas funcionais, classificar as falhas pela criticidade. A etapa 6, itens funcionalmente significantes. Então aqui entra aquilo que é significante ou não significante. Na metodologia que a gente vai seguir, vamos trabalhar com essa classificação também, identificar uma lista dessas funcionalidades. Seleção das tarefas de manutenção, saber qual a tarefa de manutenção melhor se encaixa naquele modo de falha que se tenta evitar ou controlar. Um programa inicial, organizar um plano inicial de manutenção para rodar e ver como que ele se comporta e os resultados obtidos. E avaliação e realimentação com novas informações obtidas através do programa inicial, como se fosse rodar um ciclo PDCA dentro do processo da MCC. Seguindo ainda a gente tem a SAI, a 10.11 e 10.12. Vamos dar uma olhada nela, com 7 etapas. A primeira etapa, definir as funções e os padrões de desempenho dentro do contexto operacional. Etapa 2, as falhas funcionais, identificar essas falhas funcionais, que é fundamental. Aí entra para o modo de falha, identificar o detalhamento que causou a falha funcional, o efeito das falhas, a consequência das falhas. Então, basicamente, ele está seguindo um FEMEA em cada uma das etapas aqui. Para quem já trabalhou com a ferramenta, é justamente isso que ele está fazendo. As consequências, categorizar as consequências de cada uma das falhas, gerenciar as falhas e suas consequências, selecionar a política gerenciando a falha e suas consequências. Então, dependendo das consequências, você vai gerenciar com uma política específica. E gerenciar o programa de MCC, definir as políticas para revisão desse programa. Tem uns detalhes aqui da SAI que vale a pena ressaltar. Essa parte aqui, do prefácio dela. A manutenção centrada em confiabilidade foi inicialmente desenvolvida pelo segmento comercial da aviação para aprimorar a segurança e confiabilidade de seus equipamentos. Então, conta um pouco do histórico dela e dentro do texto tem: este documento descreve os critérios mínimos de qualquer processo, que qualquer processo deve atender para que se possa ser chamado de RCM. Aquilo que eu havia comentado com vocês, a SAI JA 10.11, ela apresenta os critérios mínimos para você caracterizar aquele processo como um processo de RCM. O modelo que nós vamos seguir na implementação
é o modelo proposto por Rigoni, aonde vamos trabalhar com 8 etapas. A primeira etapa, que é a etapa 0, então esse 8 é 9, né? A primeira etapa, que é a etapa 0, que é justamente você avaliar como que a tua empresa está preparada ou não para a implantação da MCC. Ou seja, a primeira coisa que vai ser avaliado é: a tua empresa já tem um 5S, tem um sistema informatizado, já pratica as manutenções preventivas, preditivas, é própria, terceirizada? Como que ela se encontra para você implementar com maior probabilidade de sucesso na tua implementação? Porque se você tem uma empresa desestruturada e chega com uma ferramenta mais pesada, mais sofisticada, ela não vai conseguir ter êxito. Então essa etapa 0 é importantíssima para a gente arrumar a casa antes de implementar a ferramenta. Às vezes, e muitas vezes, são pequenos ajustes que a equipe de gestão da empresa, seja de produção, de manutenção, tem que fazer, acertar seus ponteiros para depois implementar o processo da MCC. Aí entra a etapa de preparação, a etapa 1, que entra no período de análise, né? Na fase de análise. Etapa 1, seleção do sistema também em análise, e análise do modos de falhas e efeitos de sua criticidade, o FEMECA. Essas 3 etapas, que são a etapa de análise, a mais pesada é o FEMECA, que vão ter que fazer. A preparação, o sistema de coleta de informações é para você caracterizar por onde que você vai começar os seus estudos. Aí, para a tomada de manutenção, para manutenção é a seleção das funções significantes e classificação dos seus modos de falha, a seleção das tarefas de manutenção e a determinação dos intervalos iniciais e agrupamento dessas tarefas. Então também é uma etapa bem prática para tomar decisão. E a etapa 7, a redação do manual de implementação, e 8, acompanhamento e realimentação, onde vamos ver também a parte de auditoria. Então, é essa estrutura que a gente vai seguir. Esses 9 passos, no caso, etapa 0, para fazer a implementação. A ideia dos aspectos de procedimentais daqui, todas as etapas têm que ser estabelecida, construída, documentada de uma forma auditável. Essa forma auditável eu vou repetir sempre com vocês, que você vai fazer todo um procedimento, vai documentá-lo de maneira organizada, que seja auditável quando alguém questionar por que você mudou a política de manutenção, por que você fez tal ação, não fez tal ação. Então você tem isso documentado, facilita muito a sua vida e dá uma solidez maior nos processos que você está trabalhando. Então, nessas entradas, a avaliação dos pré-requisitos, os critérios e requisitos, características da empresa em sistema de MCC, a implementação, todas as etapas e tarefas, e a execução dessa tarefa também, que é importante numa auditoria que a gente vai passar para vocês também, para saber se isso está efetivamente sendo implementado e corretamente implementado ou não. Além disso, na implementação nós temos os procedimentos adequados, sinergia com as equipes, os resultados são mensuráveis, falta comprometimento, abandonar o programa de MCC. O que causa abandono é justamente essa falta de comprometimento. Dentro da equipe que vai ser feito vão ter pessoas apáticas, pessoas que não aceitam,
pessoas que aceitam, mas sempre estão cutucando. Outro aceita, mas não faz nada. A participação faz porque tem que fazer, e o que realmente está comprometido. Então, a ideia para a gestão de equipe é puxar essas pessoas para essa fase de comprometimento. Que eles participem ativamente e estejam comprometidos com os resultados dessa implementação. E aí é a arte de quem vai gerenciar esse processo. Porque se a sua equipe de manutenção imaginar que implementar o RCM é mais uma atividade para eles, eles já vão ver com mais maus olhos. Porque ele vai dizer, eu já estou sobrecarregado de tarefa e você vem com mais coisas para mim. Agora, se você conseguir convencê-los, mostrar e apresentar que fazendo isso vai reduzir a correria do dia a dia e a expertise ou o nível de trabalho que vai ser feito vai ser de maior qualidade, não tanto em quantidade, mas a qualidade efetiva do que vai ser feito e os resultados que vão ser obtidos, aí é capaz de você conseguir esse comprometimento da equipe. Então, goela abaixo vai ser difícil. Você tem que convencê-los e puxar para a tua equipe. E é basicamente essa a nossa introdução ao RCM. Na próxima aula nós vamos começar cada uma das etapas explicando como fazer e passando uma atividade para vocês efetivamente aplicarem nas suas empresas como exercício. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.